Boa noite a todos os irmãos. É com grande prazer e alegria que mais uma vez estamos aqui para aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Sempre agradecendo, pela grande salvação que temos em Cristo Jesus e também pela saúde, pela nossa capacidade de respirar, de andar, de pensar, que muitas das vezes a gente não agradece por isso, Coisas que não têm preço, coisas que não merecemos, mas o Senhor, em sua grande misericórdia, nos concede a cada dia. E hoje queria falar sobre as 7 dispensações, pois no domingo de manhã agora irei falar sobre a grande tribulação, Então, para dar uma introdução, para a gente contextualizar esse ensino, a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa linha de pensamento que hoje é muito conhecida por nós, da casa de oração, das assembleias e outras denominações. Eu chamei também os meninos hoje, que a gente começou a falar sobre as dispensações no domingo à noite passado, e a gente aprendeu algumas coisinhas e trouxe eles para nós poder fazer perguntas e responder, sabendo que tudo que está escrito na Bíblia, ela está aqui para o nosso ensino, Nós que somos crentes, que confessamos a Cristo como Salvador, temos em mente que qualquer coisa que está na Bíblia, ela tem algo para nos trazer, tem algo para nos acrescentar, e a gente também deve estudar, deve estar por dentro daquilo, certo? Pedindo ao nosso irmão Ismael que ele coloque para a gente Romanos, capítulo 15, versículo 4, que Paulo diz assim, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Também em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, se você, ouvinte, tanto está escutando em casa, pela transmissão, ou que está aqui, se você tem para você que você é um salvo em Cristo, que tem o Espírito Santo dentro de si, você tem que saber que você deve buscar conhecimento, deve buscar crescer em sua presença, certo? Não é ficar naquela meninice desde o dia que você conheceu a Cristo. A gente, pela Bíblia, sabe que Paulo ele cita que tem uns que, apesar de, às vezes, pode ter muita idade, mas vai estar se alimentando a vida toda de leite, e não vai ter comendo, se alimentando de um material sólido. Então a gente tem que estar sempre crescendo no conhecimento da Sagrada Escritura e se apresentar como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, certo? Então, para começar, como já disse, vou falar sobre as 7 dispensações, uma visão geral para a gente entender, a minha intuição, a minha vontade, o meu objetivo é que as pessoas que não conhecem desse assunto, que às vezes nunca ouviram falar, possa ter uma visão geral do que é isso, certo? Então, essa é o nosso objetivo nesta noite. Vamos lá então, 7 dispensações. Você passa para nós, Ismael? Calma aí, está desligado aqui. Aí, agora foi. O que é as 7 dispensações? Ou melhor, o que são as 7 dispensações, É uma coisa que eu já tenho problema com português. Eu estava até falando com o Geraldo agora. O Espírito Santo às vezes nos ajuda, nos ensina, mas o português nosso, às vezes, se a gente não buscar, a gente fica para trás, Então, melhor, o que são as 7 dispensações? Vou perguntar para o Mateus. Pode falar, Mateus. O que você entende? Qual o seu conceito dessas 7 dispensações? A Bíblia se resume em 7 dispensações. Nicolau, tem um conceito, Nicolau, do que é essas 7 dispensações? É um capítulo dividido em 7 partes. Vamos ver melhor. Na verdade, é quase isso, Agora, abrangendo mais o conceito do que são essas 7 dispensações, simplesmente, de uma forma simples, 7 eras ou períodos em que se divide a Bíblia, tendo início com um dever que Deus dá ao homem, uma desobediência e depois juízo. Ou seja, uma forma em que estruturamos a Bíblia Sagrada. Então, o plano divino, a 7 dispensação,
Elas não são uma coisa que está escrita na Bíblia, a gente tem que seguir aquilo, e é limitadinho, aqueles períodos certinho, e vai... Não. Ela é uma coisa que os estudiosos, vários irmãos estudando a Bíblia, conseguiram ver padrões, características que se repetiam, então estruturaram nessa série de dispensação, gerando o pensamento dispensacionalista. E também, depois, o outro irmão fez aquele mapa que é o plano divino através do século, onde divide a dispensação e tem muitas informações interessantíssimas ali, certo? Então, de uma forma simples, é 7 eras ou períodos de tempo em que se divide todo o plano que Deus planejou, certo? De uma forma simples. E elas são caracterizadas, cada dispensação, com um dever que Deus dá ao homem, uma desobediência, uma falha humana que o humano não consegue cumprir aquele dever, e também o juízo de Deus, né? Isso é uma estrutura. De uma forma um pouquinho mais técnica ou mais aprofundada, né? Se tornando mais conhecida por meio de John Nelson Darby e Cyril Scofield, né? Foi muito difundida por esses irmãos, esse pensamento dispensacionalista. Inclusive, eu não sei se a Bíblia do Ismael, com comentário de Scofield, é daquela época, daqueles comentários, né, de 1900, se eu não me engano. E Scofield difundiu muito esse pensamento dispensacionalista por essa Bíblia comentada, que ele já comentava, né, já tendo em mente, já trazendo em mente essa forma dispensacionalista, né, de pensar. E isso vai ter diversos pensamentos a respeito de Israel, a respeito de igreja, certo? O dispensacionalismo é uma perspectiva teológica e uma interpretação específica da Bíblia Sagrada, que se baseia na ideia de que Deus tem um plano divino que se desdobra ao longo de 7 eras ou dispensações distintas. Cada dispensação é estruturada com um dever, como já disse, uma desobediência e um juízo. Conhecendo bem essas dispensações, conseguirmos entender melhor não somente os planos de Deus, mas o que devemos aplicar, né, dos ensinamentos que são descritos na Bíblia Sagrada. Então, se a gente tem uma ideia, uma visão de que são essas dispensações, de como é que funciona o pensamento dispensacionalista, vamos ter uma ideia, uma localização, facilita até a memorizar a ordem dos acontecimentos escatológicos, ou seja, a ordem dos acontecimentos futuros que ainda vão de vir, ainda estão para acontecer, certo? Então vamos lá. O que são as 7 dispensações? Continuando. A palavra dispensação tem sua origem no grego, ou economia, que significa literalmente administração doméstica, ou gerir, ou economia, tem esse sentido, certo? A palavra dispensação, no grego, ela tem esse sentido de gerir uma casa, de administrar uma casa, de economia, certo? Mas na teologia cristã, o termo dispensação é retirado de textos de cartas paulinas, tendo como intenção mostrar como Deus administra os seus planos por diversas eras, certo? Essa palavra oikonomia, né, que é traduzida por dispensação, em Efésios capítulo 3, de 1 a 9, o Ismael pode abrir para a gente, Efésios capítulo 3, de 1 a 9, a gente vai ter essas palavras sendo usadas. Não quer dizer que Paulo estava pensando, estava na sua mente essas 7 dispensações como temos hoje, bem divididinha. Pode ser que não, pode ser que ele esteja falando de um período de tempo em que se aplica a graça, né? E a gente vai ler ali. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus, Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação, se é a dispensação da graça, essa dispensação no original ali está oikonomia, lembrando que o Novo Testamento está escrito em grego, né? Grego koiné, que é uma classificação de grego, certo? E continuando. Dispensação da graça de Deus, que para convosco foi me dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima um pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens,
como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve ocultos em Deus, que tudo criou. Então Paulo aqui ele narra um mistério que foi dado a ele, foi oculto aos profetas do Antigo Testamento e foi revelado a ele. Tem alguns mistérios, um deles sendo a igreja como um corpo de Cristo, certo? É um mistério que foi revelado a Paulo. Os profetas, eles não conseguiram enxergar a igreja, certo? Eles viam até a primeira vinda de Cristo, certo? Que é ele morrendo na cruz, né? Vamos dizer assim, ele vindo como um servo simples para cumprir toda a lei, para cumprir todo um ritual e nele cair todo o pecado de todo ser humano, para que hoje que hoje a gente pode falar que somos filhos de Deus por adoção, certo? E somos salvos pelo seu sacrifício. Então eles viam até aí, pulava esse período que chamamos de período da graça, onde está a igreja hoje, o corpo de Cristo, eles viam lá na frente, né, já na grande tribulação e no milênio, certo? E isso, você lendo os profetas, sendo eles menores ou os maiores, você vai perceber isso, que eles pulam esse período da graça, ou seja, período da igreja, que a igreja foi revelada posteriormente a Paulo, certo? Então vamos lá, continuando. Você passa aí para a gente, Rafael. Aí foi. Quais são as dispensações? Eu falei para os meninos, vou perguntar para o Mateus. Quero ver se você sabe qual que é a primeira dispensação, ver se você decorou. Dispensação da inocência, isso mesmo. Agora o Lucas, para o Lucas não ficar quieto ali, Lucas, qual que é a segunda dispensação? Consciência. Agora para a dona Naí, né, que já sabe mais. Isso. Não se recorda, o Jorge sabe. Não lembra não? Esternânia sabe. Quase. Vai, Nicolau. Isso aí, tá vendo? Ó. O que eu falei pro jovem já tá gravado, né? Já deu para decorar. Eu vou passar a tática que eu uso para a gente conseguir decorar essas coisas. É claro que decorar apenas coisas da Bíblia ou estruturas não vai fazer da gente melhores crentes. E se a gente não conseguir aplicar o que aprendemos na Bíblia no nosso dia de hoje, certo? Não adianta você ser conhecedor de todos os pensamentos teológicos se você não consegue viver da palavra de Deus, certo? Então, a quarta dispensação, o Ismael vai falar para a gente. Patriarcal, certo? Patriarcal ou das promessas. Também outros teólogos relatam como a quarta dispensação sendo a dispensação das promessas. Então, a quinta dispensação, Davi vai falar para a gente. Ah, já falei, já botei ali, ficou fácil, né? Então vai, Mateus, a sexta dispensação. E Mateus, fala, Nicolau. Isso aí, dispensação da graça. É a atual dispensação em que estamos, certo? Agora eu vou deixar para o Israel Vargas falar qual vai ser a sétima dispensação. Israel? Não se recorda não, né? O Jorge, aí Jorge. Pegando seu pé, hein? Hã? Milênio. Milênio é a sétima e última dispensação. Ou seja, irmãos, esse pensamento, essa estruturação da Bíblia foi feita por homens. E isso é bom a gente afirmar, porque tem muitos teológicos, ou muitos cristãos, ou pessoas que são ultra dispensacionalistas. Trata o plano divino ou a dispensação como se fosse uma coisa que Deus fez e desenhou na mão, certo? Mas não. Pode sim conter alguns erros ou algumas incompatibilidades, como uma dispensação entrando dentro da outra, certo? Sem ter uma definição exata de como começou e como terminou uma. Então a gente tem que ter isso em mente. Esse pensamento dispensacionalista, embora seja o que eu e muitos de nós vemos que é o que mais se aproxima da Bíblia,
mesmo assim ele é feito por homens e o plano divino também é feito por homens. Pode sim conter erros. Tá joia? Pode, Jorge, falar. Isso. É igual eu falei, a minha intenção hoje é mostrar para quem não sabe nada de dispensação, dar uma visão geral, né? E vou também falar para vocês uma maneira de decorar essa série de dispensação. Mas como eu falei, não adianta a gente decorar coisas da Bíblia, decorar as coisas se a gente não consegue viver e aplicar em nossos dias, certo? Então vamos lá. Quais são as características da dispensação? Eu falei que cada dispensação, elas têm características em comum, que se repetem. Numa forma mais simples, inclusive a forma que eu vou tratar, de 3 características apenas, ela tem um dever, como eu falei, né? Inicia com Deus dando um dever ou dando uma lei para o homem, e ele, na sua fraqueza, o homem quebrando esse dever, e aí vem o juízo de Deus, certo? Mas outros teólogos ou outros conteúdos de estudo sobre as dispensação, a gente vê 5 características. Eu não gosto muito, vou explicar por quê, mas prefiro trabalhar dessa forma mais simples. Essa forma mais comum de se vista são 5 características de cada dispensação, iniciando com um dever, um sinal que Deus revela ao homem, mostra ao homem que ele é superior e o homem deve obedecer a ele por ele ser divino, por Deus ser grandioso e maior que todos, vamos dizer assim, né? Falando simplesmente dessa forma, né? Uma forma simples de retratar por que desse sinal. Tem uma promessa que Deus dá ao homem, certo? Em cada dispensação, uma desobediência e um juízo, certo? E como isso aplica nas dispensações? Vamos lá. A dispensação da inocência. Qual seria o dever? Lembrando, dispensação da inocência, ela começa no jardim do Éden com a criação do homem e ela vai até a expulsão do jardim, ou seja, a queda do homem. Então vamos lá, Nicolau, qual é o dever que Deus deu lá no jardim do Éden? Tá fácil, a gente falou domingo. Não comer da árvore. Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Da árvore do conhecimento, certo? Então esse foi o dever dado lá no jardim do Éden para o homem. Aí que entra já o sinal, né? Que eu vi, como eu falei, não é uma regra certinha, quadradinha, é uma coisa que vai ter muitas coisas dentro de uma característica, ou às vezes a característica não vai conseguir se suprir, vamos dizer assim, em cada dispensação. Por isso eu não gosto muito de usar o sinal e a promessa, certo? Mas vamos lá. Qual seria o sinal? Uma pergunta mais difícil, eu não falei para vocês aquele dia. Qual seria o sinal dessa dispensação ali dentro do jardim do Éden? Qual foi o sinal que Deus deu ao homem, a Adão, que ele era superior? Tipo assim, um poder que Adão poderia ter visto que Deus fez enquanto Adão estava vivo, antes da Eva. Vocês lembram de alguma coisa assim? Realmente é uma coisa mais difícil, tá? E igual eu falei, outros teólogos, outros pensadores, outros estudantes podem colocar coisas diferentes nessa característica. Por isso que eu falei que não é uma coisa quadradinha certinha, certo? Mas o sinal que eu vi, que eu pesquisei, poderia se encaixar, mas o que eu vi foi formação da mulher, certo? Deus ele mostra para Adão como ele é superior, né, de uma forma mais visual, talvez, vamos se dizer, fazendo a mulher da sua costela, certo? Ele tinha feito o universo todo, fez o jardim do Éden, fez os animais, fez a natureza, mas Adão ele foi feito depois, vamos se dizer assim, certo? Então por isso alguns encaixam que o sinal dessa dispensação da inocência, a primeira dispensação, foi a formação da mulher. A promessa, não achei nenhuma específica que se encaixa nessas 5 aí. Porque a gente pode falar, mas não teve a promessa da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, né? Só que esse sinal foi feito, essa promessa foi feita depois da desobediência, entendeu? Por isso que eu já não... Então esse é o motivo que eu vou trabalhar apenas com 3, certo? Então a promessa nenhuma específica, mas em outra dispensação a gente vai ver uma promessa se encaixando aí, mas não vou retratar aqui. A desobediência qual foi, Mateus? Comeram do fruto. Pode falar para fora, com certeza, convicção. Se o dever foi não comer do fruto, o homem
conseguiu quebrar essa única regra que Deus deu a ele. Qual que foi a desobediência? Comeram do fruto, certo? Você passa aí, Mael, para nós. O negócio às vezes para de funcionar aqui, ó. Aí, agora foi. Comeu do fruto. E qual foi o juízo depois que o homem come do fruto? Foi expulso do jardim, certo? A expulsão do jardim. E se encaixa mais coisa, né? Pelas consequências que veio ao homem, consequências que veio sobre a mulher, mas de uma forma simples e resumida, é a expulsão do jardim, certo? Então, a gente vai recapitular o que já aprendemos até aqui. Essa linha de pensamento, né, dessa sete dispensação, ela foi popularizada por John Nelson Darby. Você já deve ter escutado esse nome, né, de Darby, ou porque ele tem muitas teorias ou teologias que foi assim popularizado através dele. E vocês também já ouviram falar de Scofield. Inclusive o Mael tem uma Bíblia, né, com comentários de Scofield, certo? Número 2. As dispensações são eras ou faixa de tempo em que Deus dividiu o seu plano. São 7 dispensações no total. Número 3. Cada dispensação tem características semelhantes, porém, às vezes são muitos itens em uma característica. Ou às vezes aquela característica não consegue se ter uma coisa muito certa, certo? Então, ela se divide nessas características. O nome das dispensações são inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. São 7. Para a gente decorar isso, eu ensinei os meninos. A primeira a gente já sabe que é inocência. Pensa assim, Adão e Eva no jardim são inocentes. Então a primeira já é fácil de lembrar. A primeira já é fácil. Agora a gente vai para a segunda. Se a gente fala de inocência e depois do fruto eles começaram a ter um pouquinho de entendimento, vamos se dizer assim, conhecer o bem que ele não poderia mais fazer com a sua vontade própria e o mal que ele não conseguiria mais deixar de fazer, agora eles têm consciência. Então a gente tem inocência, consciência. E aí ali o homem teria que lidar com a sua consciência. Na terceira dispensação, a gente tem já várias pessoas já se multiplicaram, já não é só mais Adão e Eva, já tem muitas pessoas. Agora a gente tem um governo humano, certo? É a terceira dispensação. A quarta é a dispensação do patriarcado, ou dos patriarcas, né? Que começou com Adão, com Abraão, certo? Deus, no capítulo 12 de Gênesis, chamando Abraão. Então ali é os patriarcas. Quais são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó, certo? A quinta é mais fácil. Você lembra de Pentateuco? Você lembra que os judeus às vezes se referem aos escritos de Moisés como Pentateuco? O penta, ele não vem de 5? Então, Pentateuco, 5, lei. Tá? Então, 5 é o mais fácil da gente decorar. Falar quinta dispensação, dispensação da lei, certo? A sexta é a que nós estamos. Então, você não vai esquecer a dispensação que estamos, que é a dispensação chamada dispensação da graça, onde se inicia a igreja e vai até agora a segunda vinda de Cristo, né? E a gente vai entender um pouquinho dessa grande tribulação, como ela se encaixa. Porque tem alguns que acham que a grande tribulação é uma dispensação, e outros acham que a gente está vivendo na grande tribulação, né? E a gente vai ver um pouquinho disso. E o sétimo, número 7, o último, é o milênio, quando Deus, Jesus, vai vir reinar fisicamente aqui no mundo, certo? Então, são essas dispensação. Inocência, 2, consciência, 3, governo humano, 4, lembra 4, Abraão, associa Abraão com 4, Abraão, patriarcal. Então, 4 é dos patriarcas, certo? 5, Pentateuco, lembra de lei, então é a dispensação da lei, certo? A sexta, a dispensação que nós estamos é a graça, e a sétima, dispensação do milênio, que o Lucas vai falar sobre o milênio, né, no domingo. Pode falar. Correto. Nosso irmão Israel Vargas, para quem está em casa, não escutou ele, mas ele disse que, isso que eu acabei de falar, muitos pensam que a grande tribulação é uma dispensação, mas ela não se configura em uma dispensação. Ela é o juízo da dispensação da graça, dispensação que nós estamos vivendo hoje. E a gente vai dar esse plano de fundo
para domingo de manhã eu consegui já falar bem da grande tribulação, e quem está aqui ou assistindo vai entender melhor. Claro, quem não sabe, né? Porque muitos irmãos já sabem disso, já tiveram estudo sobre as 7 dispensações. Então vamos lá. Vamos começar do início. Deus, na sua eternidade passada, ele planeja todo o reino, certo? Deus, na eternidade passada, planeja tudo. Ali, naquela referência, né, eu coloquei aqui, ó, planeja o reino, essa referência de Gênesis 2 aqui, ela está errada, tá? Eu esqueci de trocar essa referência. É outra passagem, se eu não me engano, é Mateus capítulo 24, que ele fala isso aqui. Fala assim, Jesus, né? Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Então a gente sabe que Deus, ele já preparou todo esse plano antemão, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele conhece tudo, conhece o futuro, conhece o passado, ele é Deus. Deus, ele é tão grande que não se encaixa na nossa cabeça. Nós não conseguimos entender a Deus. A gente conhece a Deus pelo tanto de coisa que ele nos revelou através das Sagradas Escrituras. Mas Deus, ele é infinitamente maior, ele não consegue caber em apenas nesses livros que estão aqui, certo? Então Deus, na sua eternidade passada, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Ele sempre foi um Deus triuno, ele é um só, mas, vamos se dizer assim, se divide em 3, vamos se dizer assim, certo? Então é Pai, Filho, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Na sua eternidade passada, ele planeja tudo isso que a gente está vendo. Ele planeja os tempos atuais, né? Ele conhece a todo, conhece a tudo, certo? Agora a gente vai entrando lá depois, quando ele vai fazer a sua formação, no capítulo 1 de Gênesis, aí tem aquela divisão que fazemos, inclusive está no plano divino, entre que uma parte ali do versículo 1 até a segunda parte, a gente tem um período de tempo indeterminado em que Deus, ele faz a criação, né? Inclusive Satanás, que é o anjo de luz, né? Ele habita ali, e depois vai acontecer a queda, e aí depois que a terra vira caótica, sem forma e vazia, e aí Deus vai reformá-la para que o homem possa habitar nela, certo? Então temos a primeira dispensação da inocência, né? Jardim do Éden, a gente vê essa figura, a gente encontra ela no plano divino, certo? Tá aqui, ó, Jardim do Éden, vemos aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, vemos aqui Adão e Eva, após comer o fruto, vendo que estavam nus, fazendo para ele folha de figueira, cobrindo a sua nudez. Nudez representa o pecado. As folhas de figueira representam as obras que o homem consegue fazer com suas próprias mãos. Mas Deus, depois, ele vai matar 2 animais e fazer assim, derramar sangue para cobrir a nudez do homem, e isso fazendo referência direta ao sacrifício de Cristo na cruz, em que ele houve derramamento de sangue para pagar pelo nosso pecado, né? E quem fez isso não foi um animal, quem foi sacrificado não foi um animal na cruz, mas foi Jesus, o próprio Deus, se fazendo servo, vindo como uma pessoa humilde, cumprindo toda a lei, né, sendo perfeito, e aí sim ele estava apto a receber e pagar pelos nossos pecados ali na cruz, certo? Então temos a primeira dispensação, inocência, o dever, como já falei, né, já falamos aqui, não comer do fruto, a desobediência, comeu do fruto, juízo, expulso do jardim e mais, né? Acarreta mais consequência para o homem, para a mulher, mas a gente não vai ler aqui. Os irmãos já devem conhecer essa passagem ali em Gênesis capítulo 3, que fala dessas consequências após eles terem comido do fruto, certo? Vamos prosseguir, lembrando aqui, ó, a dispensação da inocência, ela vai da criação do homem até a expulsão do jardim. Então a dispensação da inocência, ela se retrata entre o capítulo 1 e capítulo 3 do livro de Gênesis, certo? Vamos agora aqui para a segunda dispensação, dispensação da consciência, certo? Agora temos ali Caim, que é o primeiro filho de Adão e Eva, depois temos Abel, acontece aquele sacrifício, né? Abel leva para ele um cordeiro, né? Se sacrifica um cordeiro para Deus em sacrifício, certo? E Caim vai lá e leva para ele os melhores frutos, vamos dizer assim, né? Mais uma vez mostrando que Deus se agradou com o sacrifício de um animal, ou seja, um derramamento do sangue, que não tem a ver com esforços humanos, e ele não se agradou para aquela oferta que representava toda a força dos braços do homem, né?
que Caim precisou cultivar aqueles frutos, agou, tratou deles, né? Mais uma vez, Deus ele mostra, indica que para o perdoar pecados, para o perdão dos pecados, para a salvação, precisava haver derramamento de sangue, certo? Então temos o dever, né? Servir a Deus e obedecer. O dever dessa dispensação da consciência. A desobediência foi a corrupção humana, também relatada ali em Gênesis 6, com aquela passagem muito famosa entre a descendência de Sete, né, que foi o filho que descendeu à vontade de Deus, a descendência que começou a servir a Deus, seguiu a Deus, e também a descendência de Caim, certo? Aquela passagem em Gênesis 6, ela fala que os filhos de Deus viram os filhos dos homens e começaram a ter filhos. Alguns vão falar que aqueles filhos de Deus eram anjos, né, que tiveram relação com o filho dos homens, e outros vão falar que aqueles filhos de Deus eram a descendência de Sete. Não vou entrar nessa questão, mas então houve uma corrupção humana, né? Tá aqui, ó, filhos de Deus e as filhas dos homens, certo? Uma corrupção humana. Então no capítulo 6, um homem chamado Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé, que era o 10º depois de Adão. É isso, Mael? Noé era o 10º depois de Adão? Não lembro não, né? Aí a gente tem também Enoque, que um pouquinho antes de Noé, Enoque ele foi transladado, foi levado, foi arrebatado, vamos dizer assim, né? Ele não passou pela morte. Enoque, que tipifica e mostra a igreja, representando a igreja, que ela é tirada antes do juízo. Enoque foi tirada antes do juízo, que foi o dilúvio naquela época. E a igreja será tirada antes do juízo, que será a grande tribulação. Então, antes da grande tribulação, antes do juízo, seremos arrebatados. E Noé, né? Noé, junto com sua família, 8 no total, são salvos das águas, certo? Então tá aqui, o juízo da segunda dispensação, ela é a destruição da terra por água, certo? Dilúvio, que os irmãos já conhecem, né? E eu pergunto, Mateus, para você, ver se você está inteligente mesmo. Eu falei para você estudar, né? Que eu ia fazer pergunta. Se todas aquelas pessoas se convertessem a Deus, como é que Deus ia fazer para todo mundo caber na arca? Alguém tem uma explicação? Se todos aqueles se convertessem, o Lucas e o Ismael devem saber, né? Que estão estudando sobre isso. Não precisaria da arca, não precisaria do dilúvio, certo? Por que Deus estava dando juízo? Porque houve uma desobediência. E se essa desobediência não acontecesse, não precisaria do dilúvio. Então não ia precisar de arca, certo? Então, se todos aqueles homens aceitassem a Cristo e se convertessem, vamos dizer assim, não precisaria haver dilúvio, certo? Então, né, pelo mesmo motivo, se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, eles seriam expulsos do jardim? Possivelmente não, certo? Mas é claro que Deus, né, já sabia de tudo isso, ele já planejou tudo isso e tudo está se encaixando. Os planos de Deus não são frustrados pelo homem. Dispensação. Uma coisa interessante de Enoque e de Noé. Estava registrado no texto de Deus que Enoque andou com Deus. Então, uma escolha do ser humano que ele tem que fazer. Quanto mais longe você está com Deus, mais buraco você vai. Tanto que todos eles ali, quando foram mortos no dilúvio, só quem andou, aí já falei de Noé, andou com Deus, que Noé e a família deles obedeciam o Senhor. Então isso é uma escolha do ser humano. E a desobediência só vai levar a gente para o buraco. Agora a obediência ao Senhor só vai ter frutos perfeitos. Com certeza. Pode falar. Anteriormente você estava falando que não ia entrar no detalhe, né, do casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Sim. Mas tem um texto bíblico que diz que lá no céu, lá não se dá em casamento, né? Não se casa e nem se dão em casamento. Então, como que anjo podia vir aqui na terra e casar? É como na Bíblia toda tem várias passagens que muitos irmãos vão se ter pensamentos diferentes. É claro que quem pensa da forma que os filhos de Deus eram anjos, eles vão ter a explicação deles, certo? E vai inclusive bater nessa explicação, nessa passagem que tem, que os anjos
por mais que lá no céu eles são assexuados, não tem isso, mas eles poderiam tomar a forma humana e assim praticar o sexo com humanos, entendeu? Mas eu não vou entrar no detalhe porque é um assunto, se a gente começar a falar, um não vai entender o outro, ninguém vai mudar o pensamento, né? Então a gente segue. Existe também que a igreja, por exemplo, os anjos gostariam, atentaria para a pregação do evangelho. No entanto, eles não foi permitido a eles isso. A permissão da pregação do evangelho foi dada ao ser humano, que é a igreja. Isso. Né? Então, Correto. elimina esse lado da contradição, né? Ainda que tem pessoas que interpretam dessa maneira, mas eu acho que pode ser uma firmeza espiritual, isso que está aí, você não aceitar Esse tipo de pensamento. esses pensamentos. Mas como eu falei, né, a Bíblia é grande, ela realmente é complexa, tem muitas diferenças de pensamento em diversos pontos, certo? Mas esse ponto não está relacionado à nossa salvação, então se você pensa que é anjo ou pensa que é homem, hoje não faz diferença nenhuma, você não vai ver gigante andando aí, né, você acha que é descendente, entendeu? Então não faz diferença nenhuma se você pensa que é um que é o outro. Porém, né, cada um tem seu pensamento, a gente não vai, né, falar sobre isso, a não ser que seja um estudo, né, para falar sobre essa questão, certo? Então vamos lá. Terceira dispensação, Lucas sabe qual que é. Governo humano. Isso aí, Lucas. Achei que você não sabia. Então vamos lá. Governo humano, terceira dispensação. Agora o homem, ele estava no jardim do Éden, ele, vamos dizer que era inocente, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí o homem começa a entender o bem que ele não conseguiria mais fazer, vamos dizer assim, e o mal que ele não conseguiria mais deixar de praticar. Certo? Aí na segunda dispensação, vamos dizer que o homem já tem consciência, ele já entende, ele já conhece bem as coisas. Ele lidaria, conseguiria entender, né? Não tinha a palavra de Deus, não tinha a escritura, mas pela sua consciência ele ia tentar se orientar e servir a Deus, segundo a sua consciência. Mas aquilo não deu certo, então vamos fazer assim, agora vamos juntar aqueles homens, já que se multiplicaram na terra, vamos pegar aqueles homens e vamos ver se eles, juntamente com a sua consciência, vão conseguir servir a Deus. E mais uma vez, uma experiência que não deu certo? Porque o dever era se espalhar sobre toda a terra. Vou pedir ao Ismael, como é um versículo pequeno, o Ismael pode estar colocando para a gente, Gênesis capítulo 9, versículo 7, né? Foi esse dever que Deus falou, né? Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela, certo? Então, aqui a gente tem a dispensação do governo humano, número 3. Aqui a gente tem o sinal, que seria o dilúvio, o sinal nos céus, né, que Deus fez a Noé, que ele não destruiria mais a terra com água, e agora a próxima vez seria com fogo, isso, certo? A gente tem aqui o altar que Noé faz quando eles saem da arca. Temos aqui a vinha de Noé, em que ele vai lá, pega, toma o vinho, se embebeda, e acontece aquele fato que ele fica nu e o filho dele vê ele nu, né? Aí vai acontecer aquela história, aquela maldição que é jogada ao neto dele, certo? E temos então a Torre de Babel, que é uma coisa que mais vai ficar gravada nessa dispensação. Essa terceira dispensação, ela vai do Gênesis capítulo 9 até o capítulo 12, certo? Então, a desobediência se ajuntaram para fazer a Torre de Babel. O negócio era para se espalhar e povoar toda a face da terra. Mas o homem se ajuntou para fazer a torre. E falou assim, vamos fazer essa torre aqui para que não se espalhássemos, né? Pediu os maiores para colocar para a gente não ficar só na nossa mente. Vamos ver a Bíblia, né? Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 4. Vamos ver rapidinho. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu o quê? Partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimando-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram, eia, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque aos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então o dever ele tinha que se espalhar, tinha que multiplicar, tinha que povoar a terra, mas eles se ajuntaram para que eles não queriam ser espalhados.
Então, o juízo da terceira dispensação foi a confusão de línguas, certo? Então, estipula-se que essa dispensação ocorreu entre 427 anos, mais ou menos. Quarta dispensação, dispensação patriarcal, né, que vai da chamada de Abraão até o êxodo no Egito, certo? Ele relata, essa dispensação está relatada entre Gênesis capítulo 12 até Êxodo capítulo 12, mas como eu disse, não se tem ao certo, esse versículo que termina essa dispensação. Não, a dispensação, às vezes, elas entram uma dentro das outras, certo? Não é uma coisa quadrada, riscadinha, certinha. Quem tem esse tipo de pensamento são considerados ultradispensacionalistas, certo? Então, quarta dispensação, dispensação patriarcal, né? A gente vê aqui nessa figura, lembrando que todas essas imagens aqui, elas estão no plano divino através dos séculos. Então, de lá que eu retirei. Temos aqui a tenda de Abraão. Deus, em capítulo 12 de Gênesis, ele chega para Abraão, que ele está lá em Harã. Muitos falam que ele estava em Ur dos caldeus. Mas Deus, quando falou com Abraão, ele já estava em Harã, certo? Ele sai, Abraão, no capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11 de Gênesis, eles vão sair de Ur dos caldeus, vão seguir para o norte, e lá em Harã é que Deus vai chamar ele, vai começar a tratar com ele, certo? Então ele vai sair, né? Primeiro Abraão, Deus fala com ele para ele poder ir para uma terra, né, prometida. Aí Abraão vai lá, desce, né? Ele estava em Harã, ele começa a descer, indo em direção a Canaã. Ali ele fica em Canaã um tempo. No capítulo 12 ainda, ele vai para o Egito porque teve fome em Canaã. E depois ele volta para Canaã de novo, vai habitar ali com seu sobrinho Ló. Aí vai haver aquela separação em que Ló ele escolhe não sabemos que é Vale do Jordão, Campina do Jordão, isso mesmo. E essas Campinas do Jordão tinha ali Sodoma e Gomorra, tinha outras mais cidades, né? Tinha Luz. Então, naquele terreno, fala que era como o jardim do Senhor, e tinha muitas árvores, muitas águas, muita vegetação. Então, Ló se separa de Abraão ali e vai morar lá nessas cidades. Depois a gente tem a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Pelo aquele motivo, daquela depravação, né? Pode falar. Pode falar. Você falou aí que ele, quando saiu do Ur dos caldeus, Deus já tinha feito a promessa a ele. Sai do meio da tua terra, dessa terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas acontece que ele levou os seus familiares junto, o seu pai, né, levou junto, e acabou então ele tendo que parar nessa terra, porque a promessa era para ele, e não para os familiares dele. Pois então, vamos ler aqui a passagem que a gente vai ter certeza, tá? Pode ser que eu esteja mesmo errado, mas a gente vai ler aqui a passagem da onde começa a história de Abraão. Está relatado ali em Gênesis capítulo 11, versículo 27. E fala assim: essas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Noar e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai, a Tera, ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. E tomaram Abraão e Noar mulheres para si, e o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Noar era Milca. E Arão, Milca, filho de Harã, pai de Milca, e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão e seus filhos, e Ló, filho de Harã, filho de Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos e morreu na terra de Harã. Ora, o Senhor disse a Abraão. Aí, então, o entendimento que eu tenho é que esse acontecimento, essa saída de Ur, ela foi antes, né? No capítulo 11 e no capítulo 12 é que Deus chega para Abraão, ele já está em Harã, né? Pode ser que Deus falou antes e não está relatado por ordem aqui na Bíblia, mas é esse o conhecimento, esse é o que eu consegui entender dessa passagem, certo? Mas, continuando, volta lá, Ismael. É claro, irmãos, pode comentar e pode discordar também, né? Eu não sou dono da verdade, eu não sou nenhum cara que é professor de nada, eu sou apenas um estudante da Bíblia, como qualquer um outro, né? Estou aprendendo, estamos aí para, se errou, a gente corrige, certo? Então, podem ficar à vontade. Tá joia?
Vamos lá. Quarta dispensação, a dispensação do patriarcal. Temos o dever, que era morar em Canaã. A desobediência, moraram no Egito, né? Porque Abraão, Isaac e Jacó moraram na terra prometida, certo? Que era Canaã. Porém, naquela história de José, foi para o Egito e ali depois seu pai, né? Um total de 70 pessoas descem para o Egito, eles começam a morar e se multiplicar ali na terra do Egito, né? E a princípio, a vontade de Deus é que eles habitassem a terra prometida, né? Então, o juízo disso foi a escravidão no Egito, certo? Aqui, né, aqui a gente consegue ver, né, as informações. A gente tem o Monte Moriá, né? O Lucas sabe o que aconteceu em Monte Moriá. Você lembra, Lucas? Isso mesmo, né? Lá com Abraão, né, ele teve Ismael primeiro, com a sua serva Agar, depois ele vai ter Isaac, e Isaac, né, no filho da sua esperança, o filho com a sua mulher já de idade, né? Deus chega para ele e falou: rapaz, ó, você vai sacrificar, vai entregar esse filho a mim. E ele, né, com certeza Deus queria mostrar para ele a dor que próprio Deus sentiu ao enviar o seu único filho a morrer por nós, né? Ele pede, faz isso com Abraão. Abraão vai levar ele no Monte Moriá para sacrificar Isaac. Isaac mostrando também a submissão, né, de Cristo. Cristo, ele aceitou, ele subiu a cruz por sua vontade. Isaac também se entregaria ali, né, porque ele sabia que era a vontade de Deus. Mas não acontece, e a descendência de Isaac continua. Ele vai gerar 2 filhos, Jacó e Esaú. Inclusive, Esaú vai ter uma descendência chamada Edomitas, e Jacó, após ele passar o Val de Jaboque, o rio Jaboque, ele vai lutar com o anjo do Senhor, e ali ele vai ter o nome alterado para Israel. Aí vai vir Jacó, tem o seu nome alterado para Israel, e os seus descendentes são os israelitas, certo? Aí que vai vir o povo de Deus. Eles vão tá vendo aqui, temos as 10 pragas aqui, né, que quando Moisés foi livrar eles do Egito. Aqui a gente tem aqui o rio Nilo, né, essa estrutura enraizada aqui, ela é o rio Nilo, né, tá escrito aqui embaixo. Temos a Páscoa, que foi instituída ali em Êxodo capítulo 12, certo? E aí vai acontecer o Êxodo, vai começar o livro de Êxodo, que pela mão de Moisés, Deus livra o seu povo que estava sendo escravizado no Egito, certo? Então o dever era morar em Canaã, desobediência, morar no Egito, juízo, escravidão no Egito. Próxima dispensação, qual que é? A quinta. A quinta é mais fácil. Qual que é a dispensação? A quinta dispensação? A lei. Isso aí, né? Vamos para a dispensação da lei. Aí isso aqui eu tive que desenhar, né? Porque dá para ver que não ficou tão bom. Botei até uma foto de Moisés, talvez, segurando a tábua da lei. Porque a gente sabe que no plano divino, a dispensação da lei, ela não está redondinha, ela está bem comprida, que tem muitas informações. Então, simbolicamente, só para a gente poder entender, eu desenhei mais ou menos aqui como foi o Êxodo, tá? Isso aqui é tipo uma réplica do mapa, né, daquela localidade do Oriente Médio, né, conhecido como região do Levante. Aqui está o rio Nilo, e o Êxodo foi saindo da cidade de Gósen, né, onde os descendentes de Jacó habitaram, né, onde o povo de Israel habitou, e saíram juntamente com Moisés, atravessaram o Mar Vermelho, né, e lá no Monte Sinai eles receberam as leis, né, onde Moisés recebe as leis. Depois, por 40 anos, eles peregrinam no deserto, eles rodeiam aqui a terra de Edom, que ficava aqui embaixo, eles vão entrar na terra prometida, atravessando o rio Nilo, certo? Em que 2,5 tribos ficaram aqui, e outras 9,5 tribos ficaram do outro lado do rio Nilo, do rio Jordão, né? Então, esse foi o conhecido Êxodo, né? E nessa dispensação da lei, é uma dispensação que maior retrata a Bíblia, porque ela vai mais ou menos de Êxodo 20 até Mateus 27, até a morte de Cristo, né? Então tá ali, ó, do Êxodo até a morte de Cristo. Essa é a dispensação da lei, certo? Os profetas, a história dos reis, Davi, Saul, Salomão, todas essas histórias estão situadas nessa dispensação da lei, que é a dispensação que antecede a dispensação atual, a sexta, a da graça, certo? Então temos aqui o dever, que era cumprir a lei, né? O homem agora, Deus deu para o homem toda a lei, né? Tem os 613 preceitos, né? Que era a lei que falava de diversas situações que o homem deveria agir, né? Se o seu boi matar um servo, aí você vai ter que fazer tal coisa. Então, uma lei bem específica, e o homem, mais uma vez, ele não consegue cumprir essa lei. E qual foi o juízo? Foi a dispersação mundial.
do povo de Deus, né, dos judeus. Vou pedir o Ismael que coloque para a gente essa passagem de Ezequiel capítulo 36, de 16 a 19, para a gente ler rapidinho, está quase para a gente poder encerrar. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, com a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos, com o que se contaminaram. Eu os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, e eu os julguei. Então aí Ezequiel, uma visão profética, ele fala dessa espalhamento dos judeus, do povo de Deus, certo? Então vamos para a sexta dispensação, dispensação atual, que a gente conhece, em que nós estamos vivendo hoje, que é a dispensação da graça, certo? Mais uma vez tive que desenhar, né? Olha essa cruz bonita que eu desenhei ali, porque, mais uma vez, no plano divino, a dispensação da graça ela é bem cumprida. Não dá para a gente colocar numa imagem só. Mas, como eu disse, é só para a gente poder ilustrar, a dispensação da graça ela vai da morte de Cristo até a sua segunda vinda. Tá? E aqui a gente tem a cruz, né, que a ira de Deus cai sobre Jesus, e aí vem a nossa salvação, aí vem aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí vem aquela esperança do Messias que iria vir para resolver o problema do pecado, e aí vem Jesus, que era aquela promessa lá do Jardim do Éden, que fala que era a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, né, e ela lhe feriria o calcanhar, né? E temos aqui a igreja, em Atos 2, sendo formada, né? Lembrando que igreja não é um local de 4 paredes, igreja não é a igreja católica, igreja não é a igreja de cajuação, não é a igreja adventista, não é a igreja nenhuma feita por homens. Essa igreja que fala a Bíblia, ela é composta de todos os salvos. Todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, eles fazem parte da igreja, independente da sua denominação, certo? E depois, né, a gente tem aqui o dever, né, que era aceitar Jesus Cristo como Salvador, né, a desobediência, não aceitaram a Jesus, né, a gente vai ter o arrebatamento acontecendo antes do juízo, que é a grande tribulação, né? Então, mais uma vez, aquela pergunta: se... erro de português? Normal, tá? Erro de português, se vocês começarem a reparar, não é só um não, tem mais, né? Tem muitos erros de português. A gente está focando em outro assunto, mas o português nosso mesmo fica para trás. Mas continuando, né? Temos o juízo que será a grande tribulação, e aquela pergunta: se todos aceitassem a Cristo como Salvador, ia ter grande tribulação? Não precisaria. Entendemos assim. Mas como eu disse, a gente não trabalha com especulações e sim com fatos que irão acontecer. Essa é a promessa, que Deus irá nos buscar, que Jesus irá nos buscar, né? E seremos arrebatados, e após isso começará a grande tribulação, que é o juízo dessa dispensação da graça, certo? Então, continuando aqui, né? Não vai dar tempo da gente ler essas passagens. A última dispensação, que é a dispensação do milênio. Mais uma vez, eu peguei uma foto lá do plano divino, que ela é comprida e não cabe completa aqui, né? Mas é só para a gente poder ter uma referência visual, né? Essa dispensação ela vai da segunda vinda de Cristo, né, até os novos céus e as novas terras. E tem um período ali de 1000 anos. Outros, como falei, várias passagens da Bíblia são interpretadas de forma diferente por diferentes irmãos. E alguns falam que não, esse milênio aí é figurativo, que esse milênio aí não vai acontecer, que nós já estamos vivendo um milênio. Então tem diversos tipos de pensamento. Mas o que a gente consegue ver de forma literal em Apocalipse capítulo 21, ele cita ali, eu acho que 3 vezes a palavra 1000 anos. Fala que Satanás será preso por 1000 anos, certo? 6 vezes? Então o Lucas está estudando sobre o milênio, já sabe 1000 vezes melhor que nós. Então não vou falar muito sobre o milênio, né, porque o Lucas vai fazer isso domingo, certo? Então o dever é obedecer e adorar Jesus, o Rei Jesus, né, que agora ele vai estar aqui reinando fisicamente no mundo, né? A desobediência vai ser a rebelião final que vai acontecer, né? Está relatado em Apocalipse 20, de 7 a 10. E o juízo vai ser o juízo final, né? E o lago de fogo, certo? Que vai ser a condenação, terrível condenação para o ser humano.
Condenação é essa que estava preparada para Satanás e seus anjos, mas pelo pecado, por não aceitar a Cristo como Salvador, o ser humano será, depois do juízo do trono branco, lançado no lago de fogo. Lago de fogo é esse que não é um inferno, né, é diferente, mas no inferno e lago de fogo vão estar sofrendo, né, e aí entra outro estudo que a gente pode falar outra hora, certo? E depois do milênio vai ter a Nova Jerusalém. Coloquei aqui que eu também é a eternidade futura, né? A Nova Jerusalém, se eu não me engano, está relatado em Apocalipse capítulo 21, Lucas, mais ou menos, né? Que é, como fala João, viu a Nova Jerusalém, a cidade, né? Então, essas são as dispensações. Tentei passar uma visão geral em todas elas. Tem muitas coisas, a gente falou praticamente da Bíblia toda, então tem muitas coisas para ser falado, né? Mais uma visão geral, com a minha intenção de mostrar a quem não conhece as dispensações, ter uma noção agora, certo? Então, a primeira dispensação, vamos ver se vocês lembram. Esterlande, qual a primeira dispensação, Esterlande? Inocência. Dona Naí, segunda. Consciência. Lucas, a terceira. Governo humano. Ismael, a quarta. Patriarcal. Mateus, a quinta. Lei. Nicolau, a sexta. Graça. E a sétima é? Milênio. Está ali, né? Então, irmãos, como eu falei, não é decorando coisas e sabendo coisas de cabeça que você vai ser um crente aplicado, mas sim conseguir aplicar todos os ensinamentos que a Bíblia nos traz em nossos dias e ser uma pessoa que, através de nós, outra possa conhecer a Cristo com o nosso bom testemunho, nosso jeito de andar, né? Se você olha para dentro de si mesmo e vê que você já aceitou a Cristo e você é salvo, então saiba que não parou por aí não, tá? Enquanto você estiver vivo, você tem que buscar o crescimento, tem que buscar fazer as coisas que está mostrando os ensinamentos, tratar o mal com o bem, né? Tratar as pessoas de uma forma digna, né? A humildade, diversos ensinamentos que a palavra de Deus nos traz, né? Então agora, eu fiz aqui também de uma forma mais resumida, coloquei aqui o ícone de cada dispensação, né? E aqui a nomenclatura, coloquei, tá vendo? A dispensação da inocência, uma maçã mordida, né? O fruto, né? Mas não é uma maçã, né? Mas é só para a gente conseguir assimilar. Temos a consciência, que eu botei um cérebro. O governo humano, coloquei a Torre de Babel, que é o acontecimento mais conhecido dessa dispensação. A quarta, eu coloquei aqui Abraão, né, sacrificando seu filho, aqui parece que é um bebê, mas Isaac já estava bem crescidinho, né? Temos aqui a quinta, que é a lei, coloquei as tábuas da lei. A sexta, a graça, coloquei a cruz, e o milênio coloquei ali, supostamente, Jesus reinando fisicamente na terra. Então essa imagem aqui, com esse resumo do dever, né, da desobediência e do juízo, eu tenho a intenção de disponibilizar ela para quem quiser, tá? Então eu poderei estar mandando no grupo da Casa de Oração, e também para quem está assistindo, coloquei meu número na descrição do vídeo, né, Ismael? Para quem tiver interesse em pegar algum tipo desse conteúdo, né, ou quiser fazer um conteúdo ou com ajustes, eu estou à disposição para usar esse talento que eu tenho em fazer coisas, artes gráficas, para ajudar outros irmãos, tá bom? Então ali entra também um projeto que eu tenho, que eu estou pensando em fazer, que é uma atualização gráfica, apenas no design do plano divino, tá? Vou explicar o motivo. Esse plano divino que nós temos ali no quadro, ele é diferente do plano divino que nós temos na internet, tá? Ele tem algumas coisinhas que são diferentes. O que, Guilherme? A doutrina ali está errada? Não. É apenas coisas de design, tá? As letras ali, eu entendo que podem ser maiores, ou uma coisa que fica mais fácil de enxergar, certo? Então eu tenho essa proposta de estar fazendo uma atualização no design apenas desse plano divino que a internet nos disponibiliza. E esse meu projeto, não só eu, né, mas como Ismael, o Lucas também, todo mundo que tiver interesse em ajudar, né, inclusive o Ismael vai nos ajudar com a correção do texto, né, porque vai ser nosso corretor de português, né, porque senão se deixar por minha conta eu escrevo tudo errado, né? Bota o Jardim do Éden com N, sem acento, certo? Então aqui, né, tenho aqui o que está na internet, a gente vê as letras aqui ainda bem no modelo meio antigo, né? Sem muito destaque, né? Mas aí eu estou atualizando e colocando uma letra maior, com contraste, né? Para que fique mais fácil a visualização. Lembrando que esses desenhos aqui são minúsculos, então para ver, né, tem gente que tem dificuldade para ver. Então eu estou com esse projeto de fazer essa atualização desse plano divino virtual. Não nas suas passagens e ideias, não. Mas sim na sua, como fala, no seu design, certo?
Temos aqui também outro exemplo, né? Você pode ver que esse aqui é o original, tá tudo em pretinho. A gente vê, tá vendo, até que Isaac quase fica apagado aqui, coisas que a gente não consegue ver bem. Eu fui lá e mudei, né, de uma forma rápida também, né, para poder fazer esse conteúdo para hoje. Eu alterei e coloquei ela aqui com a letra mais visual. As 10 pragas aqui eu também coloquei, né, com a letra maior. Se você ficar olhando muito, você vai achar erro de português, tá? Então, é só a ideia que eu tô passando, não é para você ficar corrigindo meu português agora não. Porque isso aí é só um protótipo, né? Mas a nossa intenção é fazer uma atualização ao longo do tempo aí, certo? Aqui está o plano divino, né? Para quem não conhece, poder ter uma visão por alto, esse é o plano divino disponibilizado na internet. Temos aqui a sua linha, que no nosso plano divino aqui ela é vermelha, que representa Israel. Aqui nesse plano divino ela é branca, então eu queria fazer essa alteração também, botar de branco para vermelho, né? E aqui eu vou disponibilizar também esses planos divinos, posso estar mandando a cada atualização, mandando no grupo da igreja, disponibilizando também para quem quiser entrar em contato. Aqui as informações que eu coloquei aqui debaixo do título do plano divino, vai estar escrito aqui o nome da versão, tá? Que cada atualização que eu fizer, eu vou escrever o que eu mudei e vou colocar uma versão, tá? Para quem tiver acesso conseguir saber em que versão está, tá? Nessa aqui está escrito assim, ó. Novo design incompleto, versão 1.0. No caso, as únicas coisas que eu alterei foi o título aqui, que eu coloquei de uma forma mais visual, né, uma letra mais atual, né, vamos dizer assim, e os títulos aqui das dispensações, que a única coisa que eu fiz também foi alterar, botar uma fonte maior, mais visual, né, não alterei nada nesse sentido aí de pensamento, né. E aqui embaixo aqui está os dados de atualização que eu irei colocar, né. Na versão atual, a gente tem o nome do autor, que foi Lawrence Oslo, né? Foi na cidade de Lavra, em Minas Gerais, no dia 25/3 de 43, que foi feita esse desenho, certo? Do plano divino. E a gente tem esse plano, então, de fazer algumas atualizações. Eu ia até falar para o Ismael abrir o plano divino aí, rapidinho para a gente finalizar. Você pode abrir, Ismael, o plano divino aí para a gente? Que eu falei com você, que está na área de trabalho. Só para a gente poder dar mais uma visão. Dá um zoom aí, Mael. Você pode colocar lá naquela passagem, lá de cima, lá, ó, daqui onde mostra aqui os eventos que acontecerão no céu. Se você reparar, por essa imagem ser uma imagem muito pequena, e a gente quando dá o zoom, a gente vê muitas coisas que poderiam ser melhoradas no seu design. Tá vendo? Aqui, ó, no plano divino que temos lá em cima, as imagens estão melhores, porque foi feita à mão, certo? Mas nesse que a gente tem na internet, aqui, isso aqui era para ser cadeira, né? Tá, quase a gente não consegue enxergar direito, são as 24, se não me engano, cadeira. Aqui são aqueles 4 animais que aparecem em Apocalipse. Lá em cima a gente consegue ver os animais direitinho aqui, mas aqui é só um rabisco, a gente nem consegue identificar o que seria. Então a minha ideia é melhorar, né, a visualização desse plano divino, e como eu falei, eu posso disponibilizar para os irmãos, quem entrar em contato comigo, eu posso estar colocando lá também. Coloca lá na separação das ovelhas e dos bodes, mas aqui, ó. Isso. Se a gente vê aqui, ó, as imagens, ela, como eu falei, né, por ser uma coisa bem pequenininha, o autor original não conseguiu pintar bem, né? Tanto que esse bode aqui está parecendo um cachorro, né? Mas a gente vai melhorar, nossa intenção é essa, é melhorar o design e não o pensamento, tá? E toda atualização que eu fizer, eu vou escrever por nota para você saber o que eu alterei, certo? Então essa aí é a nossa proposta, né? Uma atualização gráfica no design, tá vendo? Isso aqui era para ser uma vinha, mas visualmente às vezes nem consegue perceber, né? Aqui a prostituta, lá no nosso quadro lá em cima, ela tá montada na besta aqui, já coloca, né, um animal aí que a gente às vezes nem consegue identificar o que é direito, certo? Mas então tem várias coisinhas que dá para serem melhoradas aí, né? Tem algumas passagens também que não está citadas ali, eu queria às vezes colocar, né, onde está falando aquilo na Bíblia. Então essa é a nossa ideia, certo, irmãos? Espero que todos os irmãos tenham entendido mais ou menos o que significa as 7 dispensações, e no domingo de manhã a gente vai estar falando sobre a grande tribulação, as passagens que falam da grande tribulação e o que vai acontecer, certo? Então, essas são as 7 dispensações. Acredito que pelo menos o nome agora, pode falar, ô. Esse tanque de guerra foi uma interpretação que o irmão original teve da Bíblia, certo? Mas isso aí pode ser um estudo posterior, né, que aqui, no caso, representaria a guerra do Armagedon, tá? Que vai acontecer no final da grande
da grande tribulação, certo? E depois a gente tem a segunda vinda de Cristo, que ele vem na terra com seu cavalo branco, ele vai separar os bodes das ovelhas, certo? Mas isso aí dá para a gente estudar posteriormente. Isso aí foi uma interpretação. É claro que naquela época, quando o João falou, ele não citou tanque de guerra nem nada disso. Tá? Isso foi uma interpretação que o autor teve, né, quando fez esse plano divino, certo? Então, irmãos, esse é o nosso intuito de hoje, foi explicar, né, um pouquinho das 7 dispensações. Espero que, se eu não conseguir explicar bem, o Espírito de Deus, o Espírito Santo que está em cada um de nós, consiga nos trazer ao nosso coração o que for útil, e que os irmãos também consigam, né, aqueles que queiram, né, praticar, estudar, porque tem muito conteúdo a ser estudado, certo? E o nosso intuito aqui é passar de uma forma simples, visual, o que as palavras de Deus têm a nos falar. Amém?